Existir é algo relacionado a todos os seres vivos. Respirar, comer, trabalhar e cumprir funções básicas fazem parte desse processo natural e contínuo. No entanto, a existência por si só não exige reflexão ou propósito. Ela simplesmente acontece. Muitas pessoas seguem um fluxo automático, condicionado por hábitos diários e responsabilidades impostas pela sociedade, sem questionar se há algo além da rotina mecânica. Assim, passamos os dias repetindo padrões, vivendo no piloto automático, sem perceber que podem dar um novo significado à própria trajetória. O simples fato de estar vivo não significa estar desesperado para a profundidade da vida, e é nessa falta de questionamento que muitos acabam presos a uma existência vazia, sem perceber que há possibilidades infinitas de transformação e crescimento. Viver, por outro lado, implica em uma experiência ativa e consciente, onde cada momento é valorizado e cada escolha é feita com intenção. Viver é mais do que apenas existe. É estar presente no agora, absorvendo cada detalhe da jornada, aprendendo com os desafios e celebrando as conquistas. Envolva buscar autoconhecimento, compreender as próprias emoções, identificar o que realmente traz satisfação e propósito. Viver é explorar paixões, mergulhar naquilo que desperta paixão, descobrir novos interesses e permitir-se evoluir constantemente. Também significa conectar-se com os outros e com o mundo de maneira significativa, cultivando relações conhecidas, compartilhando experiências e deixando um impacto positivo ao nosso redor. Viver é sentir intensamente, permitir-se experimentar alegrias e tristezas, crescer com cada vivência e transformar-se ao longo do caminho, tornando-se a melhor versão de si mesmo. Porque a maioria das pessoas apenas existe, em vez de realmente viver? A resposta para essa pergunta é complexa e envolve uma combinação de fatores sociais, emocionais e psicológicos. Muitas pessoas não vivem plenamente, porque estão presas a um sistema que dita padrões e expectativas, conduzindo-as a seguir caminhos pré-determinados sem questionamento. Desde cedo, somos condicionados a estudar, conseguir um emprego, casar, ter filhos e buscar estabilidade, como se essa fosse a única trajetória possível. Poucos se perguntam se esse roteiro realmente os faz felizes ou se apenas estão repetindo um modelo imposto pela sociedade. A pressão social e cultural pode ser tão intensa que muitas vezes aqueles que tentam escapar dela são vistos como irresponsáveis ou sonhadores. O medo do julgamento e da escolha faz com que muitas escolhas se encaixem, mesmo que isso signifique abrir a mão de seus próprios desejos e paixões. Além disso, o medo de mudanças é um grande obstáculo para quem deseja sair do piloto automático e começar a viver de verdade. Abandonar uma zona de conforto significa enfrentar o desconhecido, enfrentar desafios e lidar com o risco de falência. Isso exige coragem, resiliência e uma grande disposição para se reinventar. No entanto, a incerteza é assustadora, e muitas pessoas preferem se agarrar à segurança do que já conhecem, mesmo que isso as mantenha infelizes. Eles acabam se conformando com uma rotina previsível e estável, sem perceber que essa mesma estabilidade pode ser sinônimo de estagnação. O medo do novo impede o crescimento, a evolução e a descoberta de novas possibilidades, fazendo com que muitos permaneçam presos em uma existência vazia e sem propósito. Outro fator que contribui para essa realidade é o excesso de distrações modernas. A tecnologia, o consumo e a rotina acelerada, muitas vezes nos afastam de uma conexão mais profunda com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Somos constantemente bombardeados por informações, entretenimento instantâneo e estímulos que nos mantêm ocupados, mas não necessariamente presentes. O uso excessivo das redes sociais e a busca incessante por validação externa fazem com que as pessoas se percam em comparações e expectativas irreais, deixando de olhar para dentro e refletir sobre o que realmente importa. O consumo desenfreado, por sua vez, cria uma falsa sensação de preenchimento, levando muitos a acreditar que a felicidade está em possuir mais, quando na verdade o verdadeiro sentido da vida está em ser mais. Dessa forma, a maioria das pessoas só existe porque não aprende a questionar, tem medo de mudar e se deixa levar por distrações que afastam do essencial. Para realmente viver, é preciso romper com essas amarras, buscar autoconhecimento e fazer escolhas selecionadas, com aquilo que traz significado e propósito. Como passar de existir para viver? Passar de uma existência automática para uma vida plena exige consciência, esforço e mudanças internas profundas. É um processo que começa de dentro para fora, com a disposição de questionar padrões, abandonando os limitantes e assumindo o controle da própria jornada. Para isso, alguns pilares são fundamentais. Primeiro pilar é o autoconhecimento. Refletir sobre quem somos,
o que nos motiva e o que realmente importa para nós é o primeiro passo para viver de maneira autêntica. Muitas vezes, seguimos caminhos impostos pela sociedade ou pela família, sem sequer nos perguntarmos se aquilo faz sentido para nós. O autoconhecimento nos ajuda a refletir nossos valores, talentos e paixões, permitindo que façamos escolhas mais alinhadas com nossa essência. Isso envolve momentos de introspecção, questionamento e exploração. Ferramentas como a meditação, a escrita reflexiva, a terapia e até as mesmas experiências novas podem ser grandes aliadas nesse processo. Quanto mais nos conhecemos, mais claramente saberemos o que realmente queremos da vida, e não nos deixaremos levar pelo que os outros pensam ou esperam de nós. Outro pilar é a presença. Aprender a estar no momento presente é um dos maiores desafios da vida moderna, mas também um dos aspectos mais transformadores para quem deseja viver plenamente. Muitas pessoas se perdem em preocupações com o passado, revivendo mágoas e queixas, ou se angustiam com o futuro, criando cenários de incerteza e medo. O problema é que, ao fazer isso, deixa de viver o único momento que realmente existe, o agora. Outro pilar é a conexão humana. Cultivar relacionamentos autênticos e significativos é essencial para viver plenamente. Os seres humanos são sociais por natureza, e a qualidade de nossas conexões impacta diretamente nosso bem-estar emocional e mental. No entanto, num mundo cada vez mais acelerado e digitalizado, muitas interações se tornam superficiais e vazias, criando um sentimento de solidão, mesmo em meio a multidões. Para realmente viver e não apenas existir, é fundamental buscar vínculos profundos, baseados na confiança, na empatia e na reciprocidade. Isso significa estar presente nas relações, ouvir ativamente, expressar vulnerabilidade e valorizar a troca genuína com amigos, família e parceiros. Relações autênticas nos enriquecemos emocionalmente, nos dão suporte nos momentos difíceis e nos ajudam a celebrar as conquistas com mais significado. A verdadeira conexão vai além das palavras. Ela está na energia compartilhada, no olhar compreensivo e no sentimento de pertencimento que nos faz sentir vivos. Vou falar agora do propósito. Encontrar algo que dê sentido à nossa existência é um dos pilares para transformar a vida de um estado passivo para uma experiência enriquecedora. O propósito não precisa necessariamente estar ligado a uma grande missão ou a algo grandioso aos olhos do mundo. Pode ser um trabalho que amamos, um hobby que nos inspira, uma causa na qual acreditamos ou até mesmo o simples desejo de expressar-se no dia a dia. O importante é sentir que nossas ações têm significado e impacto, seja para nós mesmos, para aqueles ao nosso redor ou para o mundo. Quando vivemos com propósito, acordamos com mais disposição, enfrentamos desafios com mais resiliência e encontramos satisfação genuína no que fazemos. No entanto, descobrir o próprio propósito requer experimentação e autoconhecimento. Às vezes ele não surge de imediato, mas é construído ao longo do caminho, conforme nos permite explorar, errar, aprender e nos reinventar. Coragem para ser autêntico. Viver de acordo com nossos valores e desejos, mesmo que isso signifique ir contra expectativas alheias, é um ato de coragem. Desde pequenos, estamos condicionados a buscar aprovação externa, a nos enquadrar em padrões e a seguir um roteiro já estabelecido pela sociedade. No entanto, essa busca por facilidades muitas vezes nos afasta de quem realmente somos, nos levando a escolhas que não refletem nossa verdadeira essência. Para viver de forma autêntica, é necessário romper com esse ciclo e ter a coragem de seguir nosso próprio caminho. Ainda que isso incomode ou desagrade algumas pessoas, a esperança nos liberta, nos traz paz interior e nos permite atrair oportunidades competitivas com a nossa verdade. Embora nem sempre seja fácil, viver de maneira genuína é a única forma de experimentar uma vida com plenitude, sem arrependimentos e sem a sensação de estar apenas existindo. A raridade de viver plenamente. Viver de maneira plena e consciente é uma experiência rara, pois exige muito mais do que simplesmente passar pelos dias de forma automática. Requer esforço, reflexão e, acima de tudo, coragem para enfrentar desafios internos e externos. Muitos preferem se manter na zona de conforto, seguindo um caminho previsível, pois isso parece mais seguro e menos trabalhoso. Afinal, questionar a própria vida, desafiar as limitações e tomar decisões que vão contra o senso comum pode ser desconfortável. O medo do desconhecido e o recebimento de fracasso fazem com que a maioria escolha a existência passiva, onde as escolhas são feitas por conveniência e não por propósito. Assim, deixe-se levar por uma rotina monótona, sem se perguntar se eles estão realmente vivendo ou apenas sobrevivendo. No entanto, aqueles que ousam viver plenamente descobrem
que a vida pode ser muito mais rica do que jamais imaginaram. Eles experimentam uma profundidade emocional intensa, um senso de realização genuíno e uma conexão autêntica com o mundo ao seu redor. Para essas pessoas, cada dia se torna uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento. Cada experiência carrega, e cada desafio é visto como uma chance de evolução. Eles não apenas seguem um caminho, mas constroem o próprio caminho, guiados por aquilo que realmente faz sentido para eles. Ao invés de temer a mudança, abraçamos o conhecimento, sabendo que é ali que a verdadeira transformação acontece. A raridade de viver plenamente não é uma dificuldade do processo, mas uma disposição para abraçar a vida com intensidade, aceitando seus altos e baixos e assumindo a responsabilidade por cada escolha. Aqueles que decidem viver de verdade descobrem que uma jornada se torna única e significativa, pois não estão mais presos ao que é imposto, mas sim guiados pelo que ressoa dentro de si. No fim, viver plenamente não é um privilégio de poucos, mas uma decisão disponível a todos. Basta ter coragem para tomá-la.